Bem-vindos novamente, alunos do terceiro ano dos turnos matutino, vespertino e noturno. Eu sou a professora Nígia Aranha e estamos em sintonia também com as professoras Vanessa e Nadir. A nossa segunda videoaula de hoje é dando continuidade ao capítulo de isomeria. A isomeria da estereoisomeria, que corresponde, segundo a IUPAC, à isomeria espacial. Hoje veremos a estereoisomeria geométrica e também chamada pelos termos novos de diastereoisomeria. Vamos lá. A isomeria geométrica, ou chamada de isomeria cis-trans, vale ressaltar algumas informações a seguinte. Os estereoisômeros são compostos pertencentes a um mesmo grupo funcional, com o mesmo tipo de estrutura chamada de esqueletal, também um termo novo, que é a cadeia carbônica, e mesma posição de insaturação, grupo funcional, heteroátomo ou substituinte. Então, a diferenciação dos compostos estereoisômeros, ele se dá na configuração das moléculas, né, na sua formação estrutural, ou seja, pela disposição espacial dos átomos que constituem as moléculas isômeras. Esses estereoisômeros, eles podem ser divididos em dois grupos principais, os diastereoisômeros, que corresponde à isomeria geométrica ou cis-trans, que a gente vai ver hoje, e que não são, atenção, não são a imagem no espelho um do outro. Já os enantiômeros, que são a imagem do espelho um do outro, é também chamado de isomeria óptica, que a gente vai ver na próxima aula. Então, para entendermos essa estereoisomeria, é necessário primeiro entender a rotação que ocorre em torno das ligações simples entre carbonos, para que esses isômeros conformacionais, eles possam diferir entre si pelos arranjos atômicos gerados pela rotação em torno de ligações simples. Olha só, o que acontece nesse tipo de isomeria geométrica ou cis-trans é quando eu formo uma cadeia aberta, por exemplo, que ela obrigatoriamente vai ter que ter uma insaturação entre carbono e carbono, essas ligações carbono e carbono, elas são fixas, mas os seus eixos, que são os ligantes desses carbonos, eles são rotacionais. Por isso daí, chamada de isomeria espacial, porque elas têm eixos móveis ligados a esse carbono formado por uma dupla ligação. Para que vocês possam entender melhor, vamos aqui. Essa isomeria ela pode ocorrer em dois casos principais, em compostos com duplas ligações, que era o que eu estava tentando falar ainda agora para vocês, e em compostos cíclicos, que são de cadeias fechadas. Nos compostos com duplas ligações, deveremos ter a seguinte estrutura. Olha só. O que eu estou falando, que eu estava falando para vocês é o seguinte, esses eixos carbono dupla carbono, eles são fixos. Se eles tentarem uma rotação aí, eles podem romper essas ligações. Mas os ligantes R1, R2, R3 e R4, eles são móveis. Por isso é que a gente chamava de isomeria espacial, hoje chamada de estereoisomeria. Esse tipo de isomeria, ela ainda é chamada de diastereoisomeria, que ocorre quando dois átomos de carbono, fazem uma dupla ligação. E não é possível haver rotação entre eles, ou seja, entre esses dois carbonos não é possível ver a rotação. Qualquer tentativa na rotação entre os átomos de carbono ocasiona o rompimento da ligação. Então, a ligação dupla, ela é rígida, só vai ser móveis os ligantes a esses dois carbonos. O mesmo ocorre na ligação entre carbonos de uma ligação de cadeia cíclica, que nós vamos ver mais ali na frente. Nesse caso, ocorre a
diastereoisomeria. Essa diastereoisomeria cis-trans, também chamada de geométrica cis-trans, em composto de cadeia cíclica, que é o caso que nós estamos vendo agora, me diz o seguinte: em um composto de cadeia aberta, se os ligantes de cada átomo de carbono da dupla forem diferentes entre si e iguais aos ligantes do outro átomo de carbono, tem-se a formação de dois compostos cis-trans. Vamos ver aqui, nesse seguinte exemplo. O que a gente tem? Observe que os isômeros cis, quem são os isômeros cis? Aqueles que possuem ligantes iguais em cada átomo de carbono da dupla em um mesmo plano, chamado de semi-espaço. E o isômeros trans, quer dizer, possui ligantes iguais em cada átomo de carbono da dupla em planos, chamado de semi-espaço opostos. O que a gente observa bem aqui, só para vocês observarem? Na primeira estrutura, eu tenho 2 hidrogênios para baixo e tenho 2 CH3 para cima. Então, aqui eu digo que é uma estrutura cis. E na segunda estrutura, nós temos no primeiro carbono um CH3 para cima e um hidrogênio para baixo. No segundo carbono, eu tenho um hidrogênio para cima e um CH3 para baixo. Na primeira estrutura, que os ligantes estão do mesmo lado, tanto os 2 hidrogênios quanto os 2 CH3, eu chamo estrutura cis. Atenção, é importante ressaltar que o que eu tenho aqui, para ter esse tipo de isomeria, eu tenho que ter carbono dupla carbono. Se eu não tiver carbono dupla carbono ligado a esses ligantes, aí em cada carbono ligantes diferentes, eu não terei um caso de isomeria geométrica cis-trans. E essa primeira estrutura, ela é cis porque os ligantes estão no mesmo lado. Então, a estrutura que apresentar átomos de hidrogênio do mesmo lado do plano é a forma cis. Na outra estrutura, o que eu tenho? Primeiro, carbono da dupla, eu tenho ligantes diferentes, um CH3 e um H. E no segundo carbono da dupla, eu tenho um H e um CH3. De formas transversais, ó, hidrogênio embaixo e em cima, CH3 em cima e embaixo. Forma trans. Então, a estrutura que apresentar os átomos de hidrogênio em lados opostos do plano é a forma trans. Daí, o tipo de isomeria cis-trans. Eu gostaria ainda, eu vou até retornar, tá? Eu vou retornar porque eu gostaria de dar umas observações. É necessário que os ligantes de cada átomo do carbono da dupla sejam diferentes entre si, pois se forem iguais, não haverá isomerias. Só retificando isso aí, tá? As propriedades físicas dos isômeros cis e trans, eles diferem ligeiramente e muitas vezes. As propriedades químicas também elas podem variar quanto a pontos de fusões, pontos de ebulições, comportamento químico dentro do meio reacional, tá? Então, vou bora bem aqui para cadeias cíclicas. Quando átomos de carbono estiverem ligados em uma cadeia cíclica, ou seja, fechada, como é o caso aí, eles jamais poderão fazer uma rotação completa em torno de seus eixos, sem que haja rompimento do ciclo. Então, a estrutura cíclica também é rígida. O que vai manter rotação serão os ligantes desses carbonos dessa cadeia rígida fechada. Então, logo que haja diastereoisomeria, que é o caso da isomeria geométrica, cis-trans, basta que pelo menos 2 átomos de carbono do ciclo tenham ligantes diferentes entre si e iguais aos de um outro átomo de carbono, como a que a gente observa aqui.
Nessa primeira estrutura trans, olha só, os isômeros trans e cis, eles apresentam a mesma forma molecular, os ligantes são iguais dos carbonos, observem CH3 hidrogênio, HCH3, CH3 hidrogênio, CH3 hidrogênio. Só que o que difere dessas estruturas trans e cis é o comportamento desses ligantes. Eu tenho na composição trans hidrogênios para baixo e para cima, CH3 para cima e para baixo, e já na forma cis, os dois hidrogênios para baixo, assim como eu tenho os dois CH3 para cima. Então, nos compostos cíclicos, a isomeria cis-trans é observada quando aparecem ligantes diferentes em dois carbonos do ciclo. Observação: no caso de não existirem dois átomos de hidrogênio nos carbonos da dupla ligação, a IUPAC recomenda a utilização dos prefixos Z e E. Z, que quer dizer zusamen, que quer dizer juntos. E E quer dizer entigegen, quer dizer opostos. Z para juntos e E para opostos. Então, o composto que é apresentado ao mesmo lado do plano imaginário, os ligantes do carbono com os maiores números atômicos, que é Z, maiores números atômicos representado por Z, será denominado Z e o outro será denominado E. Então, o que a gente observa bem aqui, ó? Nessas estruturas e me dando esses isômeros Z e E. No primeiro caso, eu tenho o primeiro carbono da dupla, me apresenta um CH3 e me apresenta um Cl. Então, eu vou caracterizar aí como o carbono com Z6 e o cloro com Z17. No segundo carbono dessa dupla, carbono com Z6 e o Z1 referente a hidrogênio. Ou seja, esse Z aí, gente, são os números atômicos. Eu estou falando do elemento que está ligado ao carbono da dupla. Quem é o elemento que está ligado ao primeiro carbono da dupla? É o carbono e o outro é o cloro. No segundo carbono da dupla, o elemento é o carbono e o outro elemento é o hidrogênio. Por isso, Z6 e Z17, Z6 e Z igual a 1. Bom, por que eu vou chamar de Z2-cloro-but2-eno? Porque no primeiro carbono da dupla, eu tenho um maior número atômico, tanto o cloro quanto o carbono. Em relação ao segundo carbono da dupla, eu vou ter Z igual a 6 e Z igual a 1. Então, como eu tenho de um mesmo lado aí, Z também em posições favoráveis ao maior aumento de número atômico, eu vou ter Z. E na segunda estrutura, o valor é E, porque eu vou ter um número atômico menor nas posições para cima e para baixo. Para cima, eu vou ter os dois carbonos com Z igual a 6 e para baixo, os dois, um 17 e o outro 1. Observe que na estrutura de cima, eu tenho Z do cloro 17 e o Z do carbono 6. Na segunda estrutura, eu tenho para cima Z6 e Z6, para baixo Z17 e Z1. Por isso, essa diferença entre Z e E. Z para os ligantes de maior número atômico e E para ligantes de menor número atômico. Vamos para o nosso primeiro exemplo de isomeria geométrica. Nós temos o alceno, admite isomeria geométrica o alceno. Bom, 2,3-dimetil, 2-hexeno. Eu não tenho isomeria geométrica porque eu tenho dois ligantes iguais. Então, não é a letra A. Para um penteno, não é isomeria geométrica porque eu tenho dois ligantes iguais.
eu tenho 3-metil-3-hexeno, é um caso de isomeria geométrica, porque eu tenho ligantes diferentes. Estabelecendo, gente, aquele caso a primeira hipótese quando a gente trata de isomeria geométrica. Os R's, que tem que ser R1 e R2 diferentes, R2 e R1 e R2 diferentes, R3 e R4 diferentes. Então, essa é a minha alternativa correta. Aqui eu tenho um caso de isomeria geométrica. No segundo exercício, apresenta isomerias cis-trans. Vamos ver. Um buteno, eu tenho também ligantes iguais, não é um caso de isomeria. O 2-metil-2-buteno, nós temos também ligantes iguais, não temos um caso de isomeria. O 2,3-2-buteno, nós temos também os 4 ligantes iguais, por isso nós não temos caso de isomeria geométrica cis-trans. O 1,1-dimetilciclobuteno, nós temos também, nesse primeiro carbono do ciclo, ligantes iguais, nós também não temos um caso de isomeria geométrica. Já 1,2-dimetilciclobuteno, nós temos aqui os ligantes diferentes. Cada carbono com 2 ligantes diferentes. Aí nós temos um caso de isomeria cis-trans para cadeias cíclicas. Aqui a gente termina a nossa segunda videoaula referente à isomeria estereoisômera, chamada de diastereoisômera ou geométrica cis-trans.